Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu não sei se é porque eu entrei nessa coisa de política, de falar de defender aí a candidatura do Jair Bolsonaro. Até deu um tempinho esses dias, porque assim, a gente toma tanta pancada por aqui, que às vezes dá um certo... A gente fica com medo, sabe? Eu tive, inclusive, até ameaça de morte, ameaça de agressão, várias ameaças. Eu sou um cara extremamente tranquilo a isso. Mas não é por isso que eu falei, não, porque aparece tanta coisa, né? Aparece tanta coisa, a gente vai ficando meio descrente das pessoas às vezes. Pessoas que às vezes a gente queria que amasse mais a gente, né? Que desse valor, né? Eu tenho uma filha, para quem não sabe, a Maria Eduarda tem 12 anos. Eu tive de um relacionamento que eu tive há exatamente 12 anos atrás, com uma moça aqui de Bom Despacho, morava em Belo Horizonte na época. E hoje em dia, olha bem para vocês poderem entender, hoje em dia é uma menina boa, até uma menina de família, é uma menina bacana, nós namoramos durante muito tempo. E eu não vou aqui cuspir no prato que eu comi e ficar falando mal da moça, né? Ficar falando mal dela, simplesmente pelo fato de ela às vezes fazer certas coisas que eu sinceramente não entendo, né? Assim, eu sempre cumpri com as minhas obrigações de pai, né? Sempre, nunca faltei com as minhas obrigações de pai, que é trabalhar para poder dar uma vida melhor para minha filha. E eu tô vendo muita gente falando aqui agora no meu Instagram, ou gente falando no Twitter, que eu não me preocupo com a minha filha. Eu assim, quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei a fazer sucesso, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa para minha mãe, sabe? Porque naquela época a gente passava tanta dificuldade que eu tinha medo da minha mãe ficar desamparada, sabe? E a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa para minha mãe. Antes de eu comprar para mim, eu comprei uma casa para minha mãe. A primeira casa foi da minha mãe. Para minha mãe, para minha irmã, para meu irmão. Comprei essa casa. A segunda casa que eu comprei foi uma casa para o meu pai. Também não foi para mim, foi para o meu pai. Lá em Abricampo. Foi a segunda casa que eu comprei. Comprei, financiei, ia pagando mensal até terminar de pagar. Todas as duas casas foi financiada. A casa da minha mãe, eu me lembro que na época foi... Na época, já tem o quê? Uns 14 anos, mais ou menos. Nessa casa eu paguei, na época, uns 200 e poucos mil. E eu não tinha condição de pagar esse dinheiro à vista. Então eu financiei ali uma parte, sabe? Financiei uma parte e fui pagando. Aí terminei de pagar a casa da minha mãe, comprei a do meu pai, também financiei uma parte, foi 200 e poucos mil também na época. Financiei uma parte, quando terminei de pagar do meu pai, comprei da minha avó, né? Agora vocês imaginam, se eu comprei casa para minha mãe, que eu não morava com a minha mãe, eu sempre morei fora, eu saí de casa, eu tinha 12 anos. Se eu comprei uma casa para minha mãe, se eu comprei uma casa para o meu pai, se eu comprei casa para minha avó, como é que eu não vou dar casa para minha filha? E eu queria mostrar para vocês aqui, para os meus seguidores, para as pessoas que me conhecem, aqui está o quarto da minha filha, dentro da minha casa, ó. Esse aqui é o quarto da minha filha, ó. Olha aí, esse aqui é o quarto dela. Para vocês verem que eu me preocupo. Tem 2 camas de casal, que ela sempre vem para minha casa com uma amiga, ou então com as primas. Então aqui tá o quarto dela. Tá vendo? Aqui é o quartinho dela, tá vendo? Eu sempre me preocupei, antes de ter o meu quarto, eu sempre me preocupei com ela. Porque a minha casa tá liberada para ela morar comigo a hora que ela quiser, né? Eu nunca forcei a vinda dela para ficar comigo, porque eu acho que filho tem que ser criado com a mãe, porque eu acho que a mãe tem muito mais
tem muito mais jeito. Aí você fala, mas você não pode cuidar da sua filha? Claro que eu posso, só que eu acho que, né, eu não posso fazer isso com a mãe de querer tomar a minha filha para vir morar comigo, jamais faria isso, né? Entraria numa briga judicial para poder minha filha vir morar comigo, eu jamais faria isso, a não ser que ela quisesse que a mãe dela liberasse, né? Até porque eu tenho uma grande consideração pela mãe dela, né? E aqui tá o quarto dela, ó. Ali ela pequenininha, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Vou aproximar um pouquinho, ó. Deixei umas fotinhas dela mais pequenininha, porque eu tenho muito saudade dessa época. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o quartinho dela. Esse aqui é um sofá. Aqui é a penteadeirinha dela, onde ela faz as coisinhas dela. Aqui é o closet dela, ó. Deixa eu acender aqui. Vou contar pra vocês porque que eu tô mostrando isso. Aqui é o banheiro dela. O banheiro do quarto dela tá aqui, ó. Estranho eu estar mostrando isso, né? Aqui as roupas de cama dela. E aqui o quartinho. Agora eu tô falando com vocês por que eu tô mostrando isso. Porque hoje eu tô vendo muita gente comentar aqui que eu não dou uma vida boa pra minha filha. E eu dou. Eu pago pra minha mãe, eu dou pra minha mãe uma mesada por mês, dou pro meu pai, né? Porque eles não têm condição, não têm trabalho. E a minha mãe, né, já tá uma pessoa de idade, eu dou uma pensão pra ela, dou uma pensão pro meu pai. E eu nunca me neguei isso, mesmo não tendo obrigação de fazer isso, né? Porque, né, eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 12 anos de idade. Eu praticamente não tive convívio com a minha família. Fui morar com os outros, né? Com 12 anos eu tinha saído de casa. E alguém veio falar assim, você não dá uma vida para meu filho. Eu queria que você soubesse o seguinte, eu pago de pensão por mês 11 mil reais por mês. O plano de saúde da minha filha, eu que pago. Ele é incluso junto ele é incluso junto com o meu plano de saúde, que eu já embuti ela. Então, o plano de saúde da minha filha é incluso junto com o meu. Então, ela não paga plano de saúde. E eu pago por mês de pensão, gente, 11 mil reais. Eu pago por mês. O juiz estipulou, mais ou menos uns 10 anos atrás, que eu pagasse meio salário mínimo. Eu mesmo entrei na justiça para poder pagar 11 mil reais, que era o dinheiro que eu tinha condição de pagar. A minha filha não gasta por mês um valor desse, né? E outra coisa, parece que é pouco para quem recebe, mas é muito dinheiro para quem paga. Porque só Deus sabe o tanto que a gente tem que trabalhar para poder pagar a conta. Muita gente às vezes me vê de carro bom aqui, só que isso aqui é tudo financiado. Ninguém compra. A gente tem tanto trabalho. Eu gasto por ano com lançamento de música, né? Uma média aí de 2 milhões de reais por ano, se eu lançar 2 músicas. Se eu lançar eu gasto mais ou menos 1.900.000. Então a gente vive pagando conta. A vida da gente é pagar conta. E muita gente acha que é pouco 11 mil reais. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo aqui têm noção do que é 11 mil reais. Eu tenho certeza que vocês têm noção de que uma criança não gasta 11 mil reais por mês. Tem vários pais de família que trabalham aí para ganhar 1,5 salário, 2 salários, e às vezes cuida de 3, 4 filhos. Eu tenho funcionários aqui que trabalham para ganhar 2 salários mínimos e que tem, às vezes, um filho. Eu sei que muita gente fica me criticando. Você... Então, assim, parece que é pouco para quem paga. Parece que é pouco para quem recebe. Mas para quem paga 11 salários mínimos é muito dinheiro. E isso, faça chuva ou faça sol, tenha show ou não tenha, cancele show ou não cancele, tira de onde tirar, você é obrigado a pagar. E eu pago com o maior amor, com o maior carinho, com a maior dedicação. Mas eu fico triste, às vezes, com essas ações da mãe da minha filha, que é uma pessoa maravilhosa. Eu não namorei essa menina à toa, eu não tive um relacionamento com ela à toa. E eu fico triste dela querer me atingir, minha filha, contra mim. Né? Você vê, jogando minha filha contra mim para falar de grana, de dinheiro, sendo que são 11 salários mínimos, né? Dá 11 mil reais praticamente. É muito dinheiro, né? Eu sei que
que é o tanto que é difícil a gente ganhar dinheiro, principalmente numa época dessa, em que o país está atravessando uma situação tão difícil, né? A gente é cheio de conta para pagar, cheio de dívida, e eu fico triste de saber que tem gente que toma as dores, várias pessoas mandam mensagem como se a gente fosse culpado, né? Se a gente fosse traíra de, às vezes, fazer passar por uma situação dessa, né? Eu fico muito triste de ver pessoas falando disso. Quem dera que todas as famílias do Brasil tivessem condição de ter um salário desse mensal, né? E outra coisa, a minha filha não mora comigo porque ela não quer, porque a estrutura ela tem aqui, ó. Ela tem pessoas que... Ela tem escola perto da minha casa. Se a minha filha quiser morar comigo, a hora que ela quiser, ela está liberada para morar. Ela pode morar aqui em casa na hora que ela quiser, né? A minha filha é muito bem tratada dentro da minha casa. Ela é a dona da casa, até porque tudo que eu faço na minha vida é pela minha filha, né? Eu penso em mim secundariamente, eu não penso em mim de primeira, quando tudo que eu faço é para minha filha, porque eu sei a dificuldade que é um filho passar dificuldade, e eu fico muito insatisfeito quando eu vejo, às vezes, a mãe da minha filha fazendo isso, tipo assim, tentando jogar as pessoas, falando mal de mim. Eu sou o pai da filha dela, né? Sou o pai da filha dela, eu acho que eu mereço respeito, eu acho que eu mereço carinho, eu não sou qualquer homem. Eu sou um cara que eu nunca deixei faltar nada para minha filha. Eu nunca deixei faltar aquilo que é mais precioso, que é a dignidade. Eu sempre cuidei da minha filha como eu cuido de mim, né? E sempre falei para a mãe da minha filha o seguinte: olha, você vai passar dificuldade só se eu passar. Então, quando eu vejo pessoas vindo aqui me criticar ou falar alguma coisa, são 11 mil reais por mês que eu pago. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Parece que é pouco para quem recebe, mas para quem paga é muito dinheiro, vocês sabem disso. E eu não queria que ninguém viesse aqui pôr defeito em mim ou ficar falando mal de mim, porque Deus sabe da minha luta, do meu trabalho, Deus sabe da dificuldade que é para eu poder dar essa vida para minha filha, porque eu não tive nada, eu passei fome junto com os meus pais. Eu tive que virar homem com 12 anos de idade, virar rimo de família. E eu não tive nada, eu nunca tive brinquedo, eu nunca tive uma comida, eu nunca pude comer um iogurte. No Natal a gente passava sem ganhar um presente. A gente nunca teve um tênis para poder ir para a escola, a gente ia de chinelo. Igual eu tô aqui agora, ó, aqui ó, chinelo. A gente não tinha mochila para poder ir para a escola. Eu tinha apenas um caderno para todas as matérias. Naquela época chamava-se caderno de 10 matérias. Caneta, a gente nem tinha, a gente tinha lápis. Um lápis que vinha com a tabuada escrito nele ainda. Apontador a gente não tinha, tinha que pegar emprestado da escola. A gente não tinha nada. E eu estudei somente até o 4º ano. Para mim estar na minha carreira hoje do jeito que eu tô, para mim ter essa carreira que eu tenho, eu tive que, tipo, puta que pariu, todo dia, matar um leão por dia, assim como eu faço isso até hoje. E hoje, eu fico pensando assim, o tanto de emprego que eu gero, só trabalhando comigo diretamente, são mais de 50 pessoas. Se for contar todo mundo, eu estou falando de 50 pessoas viajando, né, dentro do ônibus. Porque se contar o escritório, o talismã, se contar os cavalos, se contar tudo que a gente tem de funcionário, dá mais ou menos umas 100, 120 pessoas. São 120 famílias que precisam do meu trabalho. Esse dinheiro, saia da onde sair, a gente tem que pagar. Não importa. Não importa. O que parece ser muito pouco para um tanto de gente, é muito dinheiro para quem paga. Porque eu não pago só essa conta, eu não pago só essa dívida. Eu pago muitas outras dívidas, né? E hoje eu vejo as pessoas vindo aqui, e principalmente a mãe da minha filha, que é uma pessoa que tinha que me valorizar, que tinha que colocar minha filha para me amar, mais ainda como homem, porque eu sou um homem de bem. Ela tinha que falar bem de mim, contar a minha história para minha filha, saber de onde eu saía, até onde eu cheguei. Mas a pessoa fica falando mal de mim.
fica tentando jogar a minha filha contra mim, sendo que eu sou um bom pai. Sou um pai ausente? Sou, porque o meu trabalho não me permite ser presente. Enquanto está todo mundo fazendo festa, fim de semana, eu estou trabalhando. O meu sábado, o meu domingo é segunda e terça. Às vezes terça e quarta. A minha vida é trabalho, trabalho, trabalho. Mês de fevereiro é que eu tiro uns dias de férias, depois eu volto a trabalhar. Eu não tenho tempo para nada. E eu fico muito satisfeito, muito insatisfeito de ver uma pessoa que deveria cuidar de mim, que é a mãe da minha filha, cuidar de mim e falar, não, o cara é pai da minha filha, o cara é um homem bom, o cara é um bom filho, um bom pai, um bom irmão. E, no entanto, fica fazendo com que as pessoas me julguem e eu pareça ser um filho da puta. E eu sei que para muitos eu sou, e também não tem como consertar isso, porque é uma tristeza. Tipo assim, não tem como consertar. Você vai consertar uma coisa como? Eu vou consertar o quê? Eu vou falar o quê? Que eu pago 11 mil reais por mês de pensão, que eu não tenho, eu tiro de onde tirar. Se eu não tiver o dinheiro, eu tenho que vender um bem para poder pagar, porque se tem uma coisa que dá cadeia nesse país, chama-se pensão alimentícia, e eu jamais deixaria de pagar, assim como eu dou uma pensão para o meu pai, assim como eu dou uma pensão para minha mãe, assim como sempre dei para os meus irmãos, assim como eu sempre dei para os meus irmãos, eu jamais deixaria de fazer para minha filha. Então, tem hora que, sabe, a gente fica descrente, sabe, a vontade que a gente fica, é por isso que eu vejo muitas pessoas largando, sabe, parando com a carreira, sabe, eu tenho hora que eu tenho vontade de parar, sabe, tem hora que eu tenho vontade de falar, não vou mexer mais com isso, eu vou parar com a minha carreira. E imagina se eu parar com a minha carreira, se essa moça vai conseguir ganhar os 11 salários mínimos que ela ganha, né? Imagina se eu parar, porque às vezes dá vontade de parar, cara, a gente fica com tanta tristeza, com tanta descrença no ser humano, que a vontade da gente é de parar, porque é muito triste isso aí, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vim fazer esse vídeo aqui, assim, sabe, revoltado, sabia? Revoltado porque eu sei o tanto que é difícil de ganhar dinheiro, eu sei da dificuldade que é para eu pagar as contas que eu tenho de pagar. É prestação de avião, é prestação de carro, é prestação de casa, é funcionário que tem que receber, e as pessoas não pensam nisso. Vem julgar a gente aqui, chamar a gente de, sabe? E a vontade que às vezes a gente fala assim, ó, bicho, eu vou largar esse negócio pra lá, eu lutei tanto para isso, para poder dar dignidade para minha família, e no entanto, eu sou uma pessoa que estou aqui pagando um preço tão alto, sabe? Vontade de largar, falar assim, ó, quer saber, gente, eu vou voltar lá, vou comprar uma terrinha pra mim aí, no meio do mato, sabe? Vou abrir mão da minha carreira, vou comprar uma fazendinha aqui, no meio do mato aqui, vou morar lá, entendeu? Vou ali no juiz, falo, doutor, eu não tenho mais condição de pagar, eu não tenho mais trabalho, eu agora só vivo disso aqui, eu tenho condição de pagar o salário mínimo, e olhe lá, e eu vou viver com o que eu tenho. Entendeu? Porque é difícil, cara. É difícil. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô assim, numa tristeza, mas numa tristeza, sabe? De saber que existe gente. Que tipo assim, que coloca a gente como filho da puta, como desgraçado, como desalmado. Eu nunca morei com a minha mãe. Eu morei com a minha mãe até 12 anos. Eu morei com meu pai até 12 anos. Eu nunca desamparei os meus pais. Eu poderia hoje falar, não vou dar nada para meus pais, não. Eu não morei com eles, eu saí de casa cedo. Mas eu nunca desamparei os meus pais, eu nunca desamparei os meus irmãos. Vocês podem perguntar para meus irmãos aí, a Sara. A Sara trabalhava comigo até 2 anos atrás. Ela casou, a minha irmã casou e foi viver com o marido dela, virou mãe agora. Eu nunca desamparei. Eu nunca desamparei meus amigos, eu nunca desamparei ninguém. Eu jamais deixaria minha filha desamparada. Entendeu? Eu jamais deixaria minha filha desamparada, eu jamais deixaria minha filha, a única filha que eu tenho. Eu não sou um cara que sai por aí fazendo filho, eu não sou irresponsável. Eu não fui casado com a mãe da minha filha, mas eu tive um relacionamento com ela de 3 anos. Entre idas e vindas, deu 3 anos e pouco. Eu tive um relacionamento com ela, não tinha nem casa para morar. A Maria Eduarda foi planejadinha, ela veio, nós tivemos a Maria Eduarda. E eu
Nunca desamparei a minha filha. O maior amor que eu tenho na minha vida é minha filha. Agora a pessoa vai reclamar que ganha 11 mil reais por mês. Como é que uma pessoa que ganha 11 mil reais por mês vem dizer para as pessoas que isso é pouco? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí não vivem com isso tudo. Parece que é muito. Parece que é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Entendeu? Se ela paga aluguel, é um problema dela. Eu não tenho... A casa da minha filha está aqui, ó. Se a minha filha quiser morar comigo, a casa dela está aqui, ó. Entendeu? A casa dela está aqui, ó. Na hora que ela quiser, tem escola do lado da casa da minha filha. Tem gente, tem tudo aqui, tem toda a estrutura aqui, ó. Se a minha filha quiser morar comigo, pode morar. A mãe dela pode vir pegar ela no que quiser. Não precisa nem do juiz estipular os dias. Pode pegar segunda, terça, quarta, quinta, na hora que ela quiser. Ela pode vir aqui na minha casa e pegar a minha filha. Eu não quero entrar em briga judicial com a mãe da minha filha de jeito nenhum. Eu jamais quero entrar lá para tomar minha filha da mãe dela, até porque eu acho que filho tem que viver com a mãe. Agora, nenhum pai é obrigado a dar casa para ex-mulher, para ex-esposa. Entendeu? A gente tem obrigação com os filhos da gente. E outra coisa, eu tenho que trabalhar para cuidar da minha filha, a mãe também tem que trabalhar para cuidar. Nós somos duas pessoas que temos que cuidar do nosso filho. Agora, eu estou vivendo, sabe, às vezes eu fico pensando, sabe, gente, ó, sabe, vontade de, sabe, falar assim, ó, as pessoas estão abusando da gente, querendo tomar aquilo que a gente conseguiu com a maior luta, com o maior trabalho, com a maior dedicação. A vontade que a gente tem é de falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Vou parar com essa carreira, vou mudar aí para uma fazenda no interior do país aí, vou cuidar dos cavalos, vou mexer com meus trem lá, o dinheiro que eu ganhar lá mesmo dá para viver, e vou falar com a mãe dela, olha, agora eu só posso pagar tanto, vou chamar o juiz e vou falar, ó, eu ganho tanto. Eu não tenho condição de pagar mais. Porque é uma tristeza. Você pagar 11 mil reais por mês e uma pessoa falar que isso é pouco. Entendeu? Vocês aí, eu tenho certeza, muitas moças, homens, rapazes, trabalhadores, pais de família, se ganhasse 11 mil reais por mês, com certeza, teria condição de comprar uma casa, de pagar uma prestação. Entendeu? Eu sei que para muitos que olham pra gente como artista, aquela coisa glamurosa, dá a impressão assim, nossa, esse cara é rico pra caralho, tem condição de pagar 20 pau de pensão. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu começar a pagar esse tanto de dívida, daqui a pouco eu tô pedindo ajuda pras pessoas, ou então daqui uns dias o juiz está me mandando vir me prender na minha casa porque eu não tenho condição de pagar. E olha que a pensão da minha filha era sagrada. É foda. É foda. Olha. A vontade que eu tenho é de, às vezes, sabe? É de largar tudo, sabe? Eu sou sozinho, cara. Vivi sozinho minha vida inteira. Sou um cara sozinho. Eu saí da rua, eu saí de casa sozinho, eu fui morar sozinho, eu vivi sozinho, eu nunca tive ninguém, cara. A minha carreira, abaixo de Deus, fui eu que fui trabalhar, eu tive oportunidade na época, pessoas me ajudaram, mas eu sou sozinho, cara. Eu sou sozinho, tudo meu é meu, é eu que faço. Entendeu? Aí as pessoas vêm falar mal de mim, cara. Falar mal de mim, um cara que paga 11 mil reais de pensão por mês, as pessoas vêm falar mal de mim. Vem me criticar, vem falar que é pouco. Que isso não dá para uma criança de 12 anos viver, que nem plano de saúde paga. Que mundo nós estamos, gente? Que mundo nós estamos? Aí, às vezes, alguém vem falar, o safadão, não sei quem, paga tanto de pensão. Pode até pagar, mas pode pagar hoje. Daqui a pouco vai ter que baixar, porque a gente não ganha esse tipo de cachê a vida inteira. De vez em quando, seu cachê custa 200, 300, 400 mil, mas de vez em quando passa para 80. Só que 80 mil não é o que você ganha, 80 mil é o preço do show. Você tem que pagar ônibus, você tem que pagar carreta, você tem que pagar avião, você tem que pagar piloto, você tem que pagar tudo. No final das contas, você não imagina quanto sobra, não. É porque as pessoas imaginam que quando você fala que um cachê de um artista é 150, ele ganha isso. E nunca foi isso. Quem dera. Quem dera.
Olha, é uma tristeza a gente ver que tem pessoas que vêm falar e outra coisa falar mal de mim. Eu que ajudei minha mãe, ajudei meu pai, ajudo meus irmãos, ajudo a Ângela, ajudo as pessoas que estão comigo, ajudo meus amigos todos, para as pessoas virem aqui falar que eu sempre preocupei com as pessoas que eu não tenho nenhum sangue dessas pessoas. Você imagina a minha filha, a única filha que eu tenho, o meu bem maior. Eu não vou cuidar dela? É foda. Mas enfim, aqui está o quarto da minha filha, aqui está eu. E eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, a gente está vivendo uma época tão difícil. Mas não é difícil, a gente está vivendo um país tão complicado, de falta de um monte de coisa, sabe? Falta de dinheiro, falta de emprego, falta de justiça. Mas a pior falta que existe é a falta de caráter, sabe? E tem hora que a gente tem vontade de abandonar tudo e viver um outro tipo de vida. Sabe? Viver um outro tipo de vida, viver uma vida mais simples e passar, sabe? E falar assim, ó, gente, eu não quero mais convívio, eu vou viver num outro lugar, eu vou cuidar da minha vida, sabe? Porque o que eu tô vivendo é muito difícil. Tô passando por uma fase muito difícil, assim, de pessoas, sabe, me acusando, né? Me acusando, me falando um monte de coisa. Um dia eu vi a Sônia Abrão falando de mim num programa de televisão, uma pessoa que nunca me viu, que nunca me deu um abraço, que nunca teve 10 minutos de papo comigo, falando que eu sou machista. Aí é o outro que, sabe, você vai ficando descrente. Só porque eu tenho uma posição política, só porque eu resolvi apoiar aí o Jair Bolsonaro. Então, assim, é isso, cara. É uma dificuldade. Eu espero sinceramente que as pessoas me entendam. E aqui está a casa da minha filha. Aqui está o quarto dela. Essa casa aqui que eu moro, a casa é dela. Ela vai ser sempre bem-vinda na minha casa a hora que ela quiser. Essa casa aqui é dela. Eu não me incomodo de pagar a escola dela. Não me incomodo de mandar o motorista levar, o motorista trazer. Mas eu não vou mentir para vocês que para quem recebe eu sei que é pouco. Mas para quem paga é dinheiro demais. É mais de 10 mil reais, quase 11 mil reais. É muito dinheiro. Numa situação tão difícil que está atravessando o nosso país. A gente ter uma mulher que deveria valorizar o ex-namorado. Deveria dar valor, o pai da sua filha fica por aí tentando difamar, jogando a filha contra o pai, tentando dizer que o pai é desonesto. É foda. É isso, vocês desculpem o desabafo, eu só queria falar isso com vocês. É foda. É foda. Mas enfim, uma boa semana para vocês me perdoem o desabafo. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Um beijo.